Olá, seja bem-vindo à sétima aula do segundo módulo do nosso curso Seguindo Jesus. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Nesse segundo módulo nós estamos estudando o Sermão do Monte, um dos discursos mais famosos do nosso Mestre Jesus. Você, como bom discípulo, foi convidado a participar disso e nós queremos que você aproveite da melhor forma possível, indo fundo nesse aprendizado. Nós começamos pelas bem-aventuranças. E essa lista de bem-aventuranças tem nos demonstrado o que é ser verdadeiramente feliz. A lista de Jesus é diferente da lista que nós faríamos hoje a respeito de quem a gente considera feliz, o tipo de pessoa que a gente considera feliz. É uma lista inusitada, porém muito verdadeira. Mas não se trata de virtudes naturais, são sim virtudes espirituais que não podem ser desenvolvidas com esforço humano, só são desenvolvidas espiritualmente. Você já percebeu que as bem-aventuranças, elas têm uma sabedoria muito profunda por trás delas. A primeira desemboca na segunda e assim sucessivamente. Não dá para você ter uma sem ter as outras, mas uma pessoa no reino de Deus que amadurece e cresce vai desenvolver todas essas qualidades e virtudes espirituais, se tornando essa pessoa verdadeiramente feliz. Eu não vou fazer aqui uma recapitulação de todas, porque nós já estamos avançando na sétima. E o que eu quero destacar para você é que não existe nada na Bíblia que sirva de teste profundo e verdadeiro, que nos ajude a encontrar uma posição de humildade tão fortemente como as bem-aventuranças. Elas prescrutam o nosso coração, a nossa alma e nos colocam numa condição de se humilhar mesmo. Quando você olha para essas virtudes e percebe quão diferente você ainda é disso, isso te leva à primeira, de se humilhar, de se lamentar, de dizer miserável homem que sou. E ao fazer isso, você vai desenvolvendo as outras, tudo dirigido pelo Espírito Santo. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, no seu livro Estudos no Sermão do Monte, demonstrou que há uma relação também entre as primeiras bem-aventuranças e as últimas. Se você pensar numa escada, você vai subindo pela primeira humildade, assim por diante. A parte mais alta da escada seria ter fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí você desce de novo, então uma está paralela com a outra. Por exemplo, quem descobriu a humildade de espírito, quem percebeu a sua condição diante de Deus, está para ter misericórdia das outras pessoas na mesma condição. Então, uma bem-aventurança, a primeira, se relaciona com a da misericórdia. Quem já conseguiu se lamentar por causa do pecado, dizer miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, é uma pessoa que tem o coração limpo, porque lava as suas vestes através do arrependimento, do lamento e do choro. Quem experimenta a mansidão, quem aprendeu a não viver para revidar, para retalhar o outro, mas colocou toda a sua força sob controle e luta por uma coisa só, é uma pessoa que vai se tornar também bem-aventurada por ser pacífica, que é a bem-aventurança de hoje, que nós vamos estudar a partir de agora, ok? A partir de uma fome saciada, que a gente vai buscar em Deus e encontra saciação em Deus, fome de justiça, de santificação, de aperfeiçoamento, nós nos tornamos misericordiosos, nosso coração é purificado e nós também nos tornamos pacificadores. Mais uma vez, tudo isso depende de Deus, do agir dele dentro do seu coração. Você não pode, nem conseguirá transformar essas virtudes em uma realidade na sua vida se não for dobrando os seus joelhos e pedindo para Deus agir dentro de você e te levar a chegar a tal ponto. Olha, a bem-aventurança de hoje fala de pacificação. Mas pacificação não é uma coisa comum nem normal dentro da sociedade humana. Desde sempre, desde a queda, o ser humano é um ser humano que está em guerra, que está em conflito. As razões para a discórdia partem de coisas grandes, mas também nas coisas pequenas. Dentro de uma casa você encontra discórdia. Há discórdia entre as pessoas pelas mais variadas razões. Então o conflito faz parte da realidade do ser humano hoje e também fazia na época de Jesus.
Quando Jesus estava aqui trabalhando e expandindo o seu reino, ele, como Messias, não se portou como o que as pessoas esperavam que ele deveria se portar. Naquela época, os judeus esperavam um Messias que iria se assentar no trono de Davi e iria desembainhar a sua espada para subjugar as outras nações através do poder, através do militarismo. Os líderes religiosos esperavam um descendente de Davi para romper com a opressão romana e oprimir Roma, bem como as outras nações. Não só os líderes religiosos, né? João Batista, aquele que batizou Jesus e que declarou que Jesus era o Messias esperado, quando viu que Jesus se atinha ao ministério de servir as pessoas, visitar os povoados, curar as doenças, ajudar os pobres, e isso lá no interior, não estava nem na capital, João Batista mandou um mensageiro perguntar se ele era mesmo o Messias ou se eles deviam esperar outro. Por que ele fez isso? Porque a expectativa dele era um Messias sentando no trono para reinar, para subjugar, alguém que ia tomar o trono à força. Não só João Batista, mas o povo em geral tinha a mesma expectativa. Quando Jesus Cristo multiplicou os pães para 5.000 pessoas, diante daquele milagre, as pessoas acharam que realmente ele era o Messias e estavam planejando uma maneira de fazê-lo rei à força. Só que Jesus sabia das suas intenções e conseguiu evitar que isso se tornasse realidade. Então, o militarismo fazia parte da própria fé, da própria teologia dos judeus. Hoje também não é diferente. Hoje nós percebemos na nossa sociedade, especialmente a brasileira, que a polarização tomou conta. As pessoas brigam e brigam por motivos que não merecem uma briga. Marido briga com a esposa, esposa briga com o marido, amigos se desentendem. E a pergunta que surge é: por que há tanto conflito no mundo hoje? A resposta é uma só. O pecado que habita no nosso coração se manifesta na forma de cobiça, de egoísmo, uma forma egocêntrica. Quando você quer as coisas do jeito que você quer, você não pode admitir que alguém venha fazer diferente. E é daí que surge o conflito. Vem do coração do ser humano e é a causa de todas as dificuldades, de todas as confusões que nós enfrentamos hoje no que diz respeito ao relacionamento. Por que é tão difícil manter a paz? Olha, as pessoas podem achar que a resposta é política, ou econômica, ou mesmo social, que nós precisamos de melhores projetos, que nós precisamos dar empregos e oportunidades para todas as pessoas, ou que nós precisamos de outra linha política no governo. Mas a verdade é que nada disso vai resolver o problema. O problema está dentro do coração do ser humano. É dali que surge a sua dificuldade de se relacionar em paz com o seu próximo, com o seu semelhante e até mesmo com Deus. O que há no coração do ser humano inevitavelmente virá à superfície. O que está no nosso coração inevitavelmente vem para as nossas palavras e para a nossa postura em relação ao outro e também do outro em relação a nós outros. Por isso, o problema precisa ser tratado na sua fonte e não no comportamento. Nós podemos até mitigar e limitar a violência através de leis e regras que trazem pena para quem machuca o outro, para quem oprime o outro. Mas isso não resolve o problema, apenas coloca limitações. Para resolver o problema de verdade, a gente precisa ir à fonte lá no coração e é onde Jesus Cristo precisa reinar para que haja mudança. Novamente, é algo espiritual que precisa acontecer. Não é uma disposição natural. Quando Jesus fala de pacificador, ele não está querendo dizer que é aquela pessoa que tem uma disposição natural para ser complacente e desligado, para aquela pessoa que não leva nada muito a sério, justamente para não brigar com as pessoas. O pacificador leva sim coisas muito a sério. Ele não é um desligadão. Ele sabe o que é verdade, o que é mentira, ele tem os seus valores bem definidos e ele não abre mão desses valores, inclusive morre por conta desses valores. Ele não é alguém que topa a paz a qualquer preço. Isso não é ser pacificador. Nós vamos descobrir o que é. É alguém pacífico.
é alguém espiritualmente pacífico. O que isso significa? É uma pessoa que não devolve a afronta com afronta. Quando ele é afrontado, ele não cede ao desejo de afrontar também. Ele não procura a guerra para poder fazer a paz. Não é uma pessoa contenciosa, que está sempre procurando uma boa briga. Além de ser pacífico, é alguém que busca a concórdia, que busca estabelecer o acordo, o meio termo. Ele busca a concórdia entre ser humano e ser humano, entre grupos e grupos e até entre nações e outras nações. Em última instância, ele também busca o acordo, a concórdia, a paz entre o ser humano e Deus. Ele promove reconciliação. Não somente ele não provoca conflitos, como ele faz tudo para estabelecer a paz no tudo que se depende do esforço dele. Para ser pacificador, é preciso primeiro ter um coração limpo, como a gente viu anteriormente. Não é à toa que a pacificação vem depois da bem-aventurança para o de coração limpo. Porque para ser pacificador, alguém tem que ser limpo da inveja, do ciúme e outras contaminações dentro do seu coração. Para ser pacificador, todas essas vontades e essas intenções conflituosas, que exaltam o eu, precisam ter sido limpas desse coração. Também, para ser pacificador, é necessário ser manso primeiro, porque a pessoa primeiro precisa ser liberta do próprio eu, dos seus interesses, de suas preocupações consigo mesmo, porque senão ele vai estar na defensiva. O pacificador nunca está na defensiva e também não é atingido pela ofensa, tão resolvido que ele é. Por que ele é pacificador? Uma coisa muito importante de se notar a respeito do pacificador é que ele enxerga a realidade de uma maneira muito diferente. Okay? Seus olhos veem o que os outros não conseguem ver. E eu vou compartilhar com você 3 coisas que o pacificador vê de maneira diferente, ele vê de maneira espiritual. A primeira coisa, o pacificador tem uma visão nova a respeito de si mesmo. Ele abomina a sua velha natureza pecaminosa. E ao invés de lutar com os outros para satisfazer os desejos dessa velha natureza, ele luta contra ela. É essa a luta dele, é contra o pecado na sua própria vida. Outra coisa que ele enxerga diferente, ele tem uma visão nova das outras pessoas. Lembre-se, ele é humilde de espírito e ele tem um espírito lamentoso por causa da sua condição diante de Deus. Ele se vê cheio de pecado e se humilha diante de Deus para ser perdoado e alcançar misericórdia. Por ele ser humilde e quebrantado e ter uma real perspectiva da sua condição, ele também enxerga as pessoas a partir desta compreensão. Ele não pergunta por que as pessoas são tão ofensivas, por que as pessoas são tão más, por que estão puxando o tapete, por que elas falam de maneira tão ofensiva, criticam, prejudicam o próximo. Ele sabe a resposta para essa pergunta, porque ele sabe que as pessoas são pecadoras, como ele é pecador e carece de misericórdia. Por isso, ele também tem misericórdia das pessoas em seu estado do pecado. Na semana passada, nós estudamos sobre os misericordiosos. Enquanto a graça abraça o pecador para resolver o seu pecado, a misericórdia abraça o pecador nas consequências miseráveis do seu pecado. É uma vida miserável viver conflitando, não vai dar em nada. E o pacificador olha para isso, ele entende que isso está errado, ele percebe que a pessoa está presa, que a pessoa não consegue enxergar e ele sente misericórdia. Ele enxerga a realidade como é e se compadece daqueles que ainda estão vivendo na situação que ele mesmo viveu. O pacificador também tem uma visão nova sobre o mundo. Ele enxerga o mundo de maneira diferente. Ele enxerga a sua existência aqui desse lado como uma oportunidade não para realizar os seus sonhos e interesses pessoais, mas como uma oportunidade para ele glorificar a Deus acima de todas as coisas. Portanto, ele entende que não vai glorificar a Deus num conflito que Deus não quer que ele tenha. Não vai glorificar a Deus brigando pelos seus interesses e tentando oprimir o seu próximo. Então, ao invés de brigar
ele está disposto a humilhar-se para promover a glória de Deus. Essas três visões fazem do pacificador uma pessoa que se porta de maneira espiritual diante das questões circunstanciais. Ele entende o que está por trás e ele entende a oportunidade de ser uma bênção, de promover a reconciliação, ou de pelo menos não permitir que a guerra do lado de fora o coloque também no espírito de guerra do lado de dentro. É importante que você entenda e busque essa virtude. E se você percebe nesse momento que você está longe de ser um pacificador, isso é um ótimo sinal. Há um tempo atrás, ouvi um pastor contando a história de um rapaz que estava se interessando pela fé cristã e começou a ler a Bíblia. E o pastor incentivou ele a fazer isso. Depois de uma semana, quando eles se reencontraram, o pastor perguntou como estava a leitura, ele falou que estava lendo, e perguntou como é que ele estava, ele falou, não está funcionando. Quanto mais eu leio, pior eu me sinto. O pastor olhou para ele e disse, então está funcionando muito bem. E é essa a intenção do texto bíblico. Quando nós nos colocamos diante desse espelho, nos sentimos pequenos e inadequados. E isso é ótimo porque nos direciona para a primeira postura do bem-aventurado no reino de Deus, que é a humildade, reconhecimento da sua condição totalmente inadequada. Nessa semana você teve a oportunidade de ler vários textos, começando pelo texto que você decorou. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu espero que você já tenha decorado, senão ainda dá tempo. Nas leituras da semana, a primeira leitura você leu Tiago, capítulo 1, versículo 19, que fala que todos sejam, pois, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. É claro que essa instrução não se adequa ao pensamento de hoje, que diz que você tem que expressar o que você pensa sempre. Nós temos sim que expressar o que pensamos, mas não sempre. Você não precisa nem deve dar voz para qualquer pensamento que seja carnal e contrário à própria direção de Deus. Para qualquer palavra que venha para promover conflito ao invés da edificação. Nessa hora é muito melhor você ficar calado do que falar. Você leu também Tiago 3, de 13 a 18, e nesse texto de Tiago, o autor ele faz uma distinção entre a sabedoria do mundo, que é demoníaca, e a sabedoria divina, que ela é pacífica. E além de falar das consequências de cada uma dessas sabedorias, ele demonstra que a sabedoria divina ela é espiritual e ela é muito melhor. Esse texto é bastante rico e você vai encontrar nele algumas palavras que são correlatas às bem-aventuranças que você está estudando. Eu quero que você faça o exercício agora e traga pronto para o seu encontro com o grupo. Você vai pegar o texto Tiago 3, de 13 a 18 e vai grifar todas as palavras que você percebe que se repetiram nas bem-aventuranças que você estudou até aqui. Por exemplo, você vai encontrar lá a palavra humildade, a palavra justiça, a palavra misericórdia, a palavra pura, pacífica. Todas essas palavras são correlatas às bem-aventuranças, mostrando que a Bíblia inteira concorda sobre esse ensinamento que você está recebendo. Você também leu Romanos, capítulo 12, de 14 a 21, que demonstra o comportamento de um pacificador diferente do comportamento daquele que é litigioso. E para você ser pacificador, há comportamentos que você precisa deixar e há comportamentos que você precisa assimilar na sua vida. Paulo diz para os romanos e para nós também, deixem de fazer assim, comecem a fazer assado. Eu queria que você olhasse novamente para esse texto e, por favor, fizesse uma lista das coisas que se aplicam a você, coisas que você deve deixar de fazer porque não são coerentes com aquele que tem um espírito de pacificação, e as coisas que você deve começar a fazer e que estão presentes lá no texto. Você leu também Colossenses capítulo 1, do versículo 19 a 23, e fala que Jesus Cristo fez a paz através do sangue que ele derramou lá na cruz. Ele só proporcionou a paz mediante o seu próprio sacrifício. Ele fez a paz entre nós e Deus e também fez a paz e a reconciliação entre um ser humano e outro ser humano. Jesus Cristo e o sacrifício dele é o elo que nos une. Sempre que você tiver
com alguma diferença com alguém, lembre-se que Jesus Cristo morreu para quebrar o muro de inimizade entre você e essa pessoa. Então você não tem o direito, nem deve reconstruir esse muro sobre hipótese alguma. Eu estou falando isso especialmente em relação aos irmãos da fé, seja da tua igreja ou de outra comunidade. Não permita que nada venha se interpor e quebrar a paz entre você e essa pessoa, porque Jesus pagou muito caro para que essa paz existisse. Você leu também Efésios capítulo 2, versículo 13 e 22. E a Bíblia, nesse texto e em outros, fala que Deus é o Deus da paz. Refere-se a Jesus como o príncipe da paz. E se você está em Cristo, o Espírito Santo tem trabalhado no teu coração, é claro que você também vai se tornar um filho da paz. Não é à toa que aqueles que são pacificadores são mais do que felizes e serão chamados filhos de Deus. Que você leve isso muito a sério. Ore, lute, brigue com a sua carne. Pare de brigar com os outros, porque a luta é contra o pecado. A luta é contra as tentações que nos assolam e que nos levam a ouriçar e a arrepiar e a rosnar para o nosso próximo. Abra mão disso. Jesus conquistou uma nova natureza para você. Brigue contra isso sim e levante a bandeira da paz. Dê um abraço, reconcilie-se com aqueles que você tem desentendimento. Ore por eles. Ame os seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. São assuntos que nós vamos estudar adiante, mas Deus já está preparando o teu coração para você viver isso já. Foi um prazer estar com você, eu te espero na próxima. Até!